pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco aqui no Instagram do Instituto Nascer. Hoje um programa mais que especial. Vamos fazer aqui um bate-papo com uma enfermeira obstetra direto de Londres e vai ser realmente um bate-papo muito rico. Eu sempre quis falar com alguém que trabalhasse direto dentro do sistema de saúde inglês, né? A gente acaba estudando sobre ele, tendo um olhar de referência para o sistema de saúde inglês, mas conversar diretamente com uma brasileira que está dentro do sistema, vivendo esse sistema há mais de 10 anos, eu acho que vai ser incrível, né? Ainda mais o momento que a gente tem vivido no Brasil, até se falando um pouco pensando em privatização de parte do sistema de saúde brasileiro, público, né? Falar com um país onde o sistema é todo público e universal, então acho que vai ser realmente uma experiência incrível para mim e para quem passar por aqui, né? Quem estiver aqui, participar bastante, pode perguntar para a Susan e obviamente quem assistir isso aqui depois, eu acho que vai ser muito, muito bacana. Ô, Susan, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu abri para dúvidas e curiosidades dos nossos seguidores aqui e eu recebi várias. Então, eu vou tentar dividir as coisas, esse bate-papo, em algumas partes importantes, né? Como você sabe, né, você é brasileira, né? Aqui no Brasil nós temos um serviço de saúde duplo, né? Falar um pouquinho mais específico da obstetrícia, né? Então, na obstetrícia, uma mulher que está grávida, que vai ter um filho, ela tem duas possibilidades de cuidado, né? O serviço público, né? E o serviço privado, né? Através de plano de saúde, essas coisas, né? E no Brasil ainda tem uma particularidade. Quem tem plano de saúde ainda subdivide em dois grupos aquelas pessoas que vão ter bebês com equipe de plantão e aquelas mulheres, uma pequena parcela da população que ainda tem a possibilidade de ter uma equipe particular ou um obstetra, que é muito comum no Brasil ter um obstetra apenas. E agora, mais recentemente, as mulheres descobrindo a importância do trabalho multiprofissional, e às vezes tendo uma enfermeira, ou tendo uma doula, ou só tendo uma doula indo para o plantão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, eu acho que para as pessoas que vão assistir a gente, entender um pouquinho aí de como é o sistema de saúde inglês, né? É um serviço muito especial, assim, né? No olhar do mundo, a Inglaterra tem um serviço de saúde que merece um olhar atencioso, né? Então, a gente aqui tem o que chama NHS, que é o National Health Service, que é como se fosse o SUS no Brasil, né? É muito comum todo mundo usar o SUS, o nosso NHS, inclusive pessoas é, de alta sociedade, né? Então, eu vou explicar como que funciona. O NHS, ele foi implementado, ele se iniciou em 1948, né? Foi quando lançaram o NHS, o Sistema Público de Saúde. Então, aqui é assim, ele é todo o serviço é de graça, todo, né? Desde uma cirurgia, o atendimento à maternidade, o atendimento a câncer, tratamento de AIDS, seja qual for, ele é totalmente de graça. Então, assim, o que diferencia o NHS aqui na Inglaterra, não fazendo uma comparação com o Brasil, eu vou falar um pouco daqui como funciona. É que aqui existe trust. Então, o que são trusts? São vários hospitais que têm o mesmo gerenciamento, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho no Royal Free Hospital, que é um hospital do NHS. Junto com o Royal Free tem mais dois hospitais, que são o Barnet Hospital e o Edgware Hospital. Eles são um trust. E o que isso diferencia, né? É realmente a administração. Então, cada trust ele tem um valor financeiro que é disponibilizado para ele, tá? Então, o Royal Free Trust ele pode ter mais valor financeiro, dinheiro, né, arrecadado ou administrado, mandado pelo governo para ele, do que, por exemplo, St. Thomas Trust, entende? Mas isso varia devido à demanda do serviço, né? Então, assim, o que esse hospital oferece que ele precisa ter um valor diferenciado do outro, né? Então, em termos de maternidade, por exemplo, nós temos maternidades privadas em Londres
E nós temos serviços de maternidade privada dentro do hospital do NHS. Tá? Aqui existe esse serviço também. Não é comum. Quem usa realmente é a maioria da elite. Então, quando eu falo elite, eu estou falando de celebridades, a família real, né? Que eles, por exemplo, eles tiveram os bebês, a família real, a Kate, né? Ela teve os bebês dela dentro do St. Mary's Hospital, que é um hospital do NHS, mas na ala privada, né? Na ala do serviço particular, que é dentro do hospital do NHS. Então, obviamente que esse atendimento é bem diferenciado. Ele é muito, inclusive, parecido com o atendimento do Brasil, esse atendimento privado. A mulher escolhe o ginecologista dela, né, obstetra, ela escolhe o obstetra dela, porque geralmente eles são obstetra e ginecologista, exercem as duas funções. Ele vai acompanhar ela durante toda a gestação e ele vai estar presente no dia do parto. Porém, vale lembrar que aqui na Inglaterra, o diferencial do sistema da Inglaterra e do Brasil é o atendimento ao parto, né? Nós aqui temos muitas opções, começando com a opção de parto em casa, né? Que é totalmente de graça, bancada pelo NHS. Ele oferece a midwife, a parteira, né, obstetriz, que vai até a casa da gestante, no caso, depois vai a segunda, ficam duas, ele oferece todo o equipamento, e caso seja necessário uma transferência para o hospital, isso também é feito pelo NHS para um hospital do NHS. Então, o diferencial, acredito que comparando o Brasil com aqui, que aqui, obviamente, muito mais gente usa o sistema público de saúde do que o Brasil, porque ele funciona, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito quando eu falo sobre o sistema de saúde daqui é que o que eu vejo, por exemplo, eu trabalho com muitos brasileiros aqui na Inglaterra me procuram, porque eu sou brasileira, trabalho no NHS há anos, tenho conhecimento desse sistema. Eu falo sempre para as pessoas, não queiram comparar o NHS com o sistema privado que você tinha no Brasil do convênio, porque é muito diferente, né? O que o sistema privado no Brasil oferece, que é aquela coisa de você ter o seu obstetra, você conhecer a equipe, você escolher onde você quer ter o bebê, você escolher quem vai estar com você no seu parto, o NHS não oferece isso, né? Você vai sempre ter plantonista, sempre vai ser plantonista. Você não vai saber quem é a sua midwife que vai te atender no parto, você não vai saber quem vai ser o obstetra que vai atender caso você precise de uma cesariana de emergência. Ou caso você tenha uma cesariana eletiva, você também não vai saber quem é. Então, esse também é o diferencial, né? Eu acho que tem uma certa carência. E quando eu falo assim que o NHS funciona, porque realmente a gente sabe que funciona, ele é um sistema público de saúde, ele tem suas carências, ele tem uma demanda muito grande. Nos últimos 5 anos, a demanda do NHS, ele simplesmente triplicou. Ficou uma coisa assim, realmente muito pesada em termos de número de pessoas procurando o serviço, porque o número da população em Londres aumentou, na Inglaterra, né? Então, assim, eu sempre falo, não vamos fazer um comparativo do sistema público de saúde com o sistema privado do Brasil, porque são duas coisas completamente diferentes. A gente só pode comparar o sistema público daqui com o sistema público do Brasil. Aí é justo fazer essa comparação, porque a gente está falando de sistema público, né? A gente não está falando... Aqui existe convênio, não é como no Brasil, convênio daqui. Aqui, por exemplo, se você tem um convênio e você quer ver um pediatra, eu vou dar um exemplo bem básico e bem comum. Né? Eu tenho filho, eu tenho um convênio e eu quero ver um pediatra. Eu tenho que passar pelo médico do NHS primeiro para ele autorizar eu pedir uma consulta com o pediatra no privado. Então, assim, é muito diferente o nosso sistema do Brasil. Aqui, o número, por exemplo, de atendimento na maternidade, né? Quantas consultas a mulher vai ter com a midwife, quantos ultrassons ela vai ter durante a gestação, é bem diferente do Brasil. Mas eu gosto de falar sempre assim, sabemos que o sistema nacional de saúde da Inglaterra ele é um sistema que deu certo porque teve constantes mudanças dentro dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre o parto. Todo mundo quer saber sobre o parto, como é que é a assistência ao parto aí. Então você já falou que a grande maioria das mulheres do sistema de saúde inglês ganham bebês num esquema de plantão, né? Ou seja, ela vai para a maternidade e lá vai ter o midwife, vai ter o pediatra, o obstetra, né? Então, internou
e a mulher em trabalho de parto espontâneo, quem vai cuidar dela? Midwife. E aonde ela vai ser cuidada? Em pré-partos comunitários, como é comum no sistema público brasileiro, ficar com 6, 7, 8 mulheres, uma na cama do lado da outra, ou elas, no sistema público inglês, já são ambientes mais acolhedores, mais reservados, pelo menos suítes de parto? Como é que funciona? Então, é bem relativo, na verdade, porque assim, a mulher, por exemplo, que vai ter o bebê no birth center, o que é o birth center? É a casa de parto, né? A casa de parto, ela já tem esse ambiente que aqui é falado home to home, casa para casa. Então, você sai da sua casa, você vai para um ambiente que é muito parecido com o da sua casa. Mas você Né? está falando de birth centers intra-hospitalar, peri-hospitalar ou extra-hospitalar? Tem os três? Todos. Tipo assim, dentro do hospital, Todos. do lado do hospital e um pouquinho longe do hospital, em outro bairro. Como é que Na é? verdade, a gente só tem dois tipos aqui na Inglaterra. Ou ele é dentro do hospital, ou ele é fora do hospital. Só. Ah, entendi. Né? Entendi. Então, assim, independente. A mulher chegou no birth center, né, na casa de parto, se ele é dentro do hospital ou não. A mulher que vai para o birth center, vale lembrar que é uma mulher que tem uma gestação de baixo risco. Tá? É muito raro o birth center aqui aceitar uma gestação de alto risco. Perfeito. Então, ela vai chegar nessa sala, ela vai ter a triagem dela com a midwife, né? Dependente do estágio que essa mulher tiver nesse trabalho de parto, ela já fica no quarto que ela vai ter o bebê. Então, esse quarto é um quarto que tem uma banheira, tem uma cama de casal, não é cama hospitalar. Tem todos os equipamentos que ela precisa para esse parto natural. Tem a bola, tem a cadeira, tem a banqueta, tem o rebozo, tem chuveiro, e as luzes que aqui, né, dá para baixar o nível da luz. Ela fica nesse quarto. A gestante que não é de baixo risco e ela se apresentou em trabalho de parto, mas ainda não está a ponto de ir para a sala de parto, porque aqui nós temos o Labor Ward e o Birth Center. O Labor Ward, que é a sala de parto tradicional, né, que é onde tem a cama hospitalar, todos os equipamentos de ocitocina, para punção, ocitocina, que tem o ressuscité do bebê do lado da cama da mãe, enfim. Aonde tem os médicos, ela só vai ficar nesse ambiente quando ela estiver ou em parto ativo ou estiver sendo induzida. Então, ela entrou no hospital. Ela não está em trabalho ativo, mas ela precisa ficar internada. Ela vai para a ala de pré-parto comunitária. Ela vai dividir o quarto com outras pessoas. Tá? Não tem, dentro do NHS, não existe ala de pré-parto ou pós-parto privada. Não existe dentro do NHS. A não ser que você pague, que é aquilo que eu falei que já existe, né? O serviço privado dentro do serviço do NHS. Mas pelo serviço público, você vai ficar numa ala onde você vai dividir o quarto com outras gestantes também. E Mesmo em trabalho de parto? Mesmo essa mulher já em trabalho de parto? Não, se ela já está em trabalho de parto, ela vai ficar no labor ward, ela vai ficar na sala de parto. Mas eu tô falando de uma gestante, como a gente citou, por exemplo, ela mora longe e ela tá com 2 centímetros de dilatação. Não, eu tô falando daquela assim, que internou em trabalho de parto ativo, para ganhar bebê. Tá tudo então bonito, ela já vai 4, ficar, 5, ela vai para onde? Ela vai ficar na sala de parto dela, ela vai Na estar sala de no parto. quarto dela somente. Isso que eu queria saber. Então, assim, uma mulher em trabalho de parto ativo, ela vai para um ambiente de privacidade. É um ambiente só para ela não divide espaço, né? O que você está falando é aquela mulher que está ali esperando, será que vai ou não e tal. Isso. A mulher que já está em trabalho de parto, ela vai para um local mais reservado, né? É o quarto dela, onde ela vai ter o bebê. Um quarto dela. E ali o bebê vai nascer ali? Ali, nesse quarto. E a presença da família e de acompanhante? No Brasil, existe uma lei que foi sancionada em 2004, que garante a presença da mulher ter direito a um acompanhante durante o trabalho de parto. Precisou de uma lei e que a lei ainda não é cumprida no Brasil, só para você saber como é que as coisas estão por aqui. Muitas mulheres ainda não têm direito a ter um acompanhante durante o parto. Como é que é isso? Assim, a presença da família, a presença do marido, nesses ambientes quando a mulher está em trabalho de parto ativo? Então, eu gosto de começar essa conversa, Emerson, sempre falando assim, cabe a quem tirar o direito do próximo, né? Cabe a quem tirar o direito da mulher em um momento de tanta vulnerabilidade, tirar o direito dela de ter com ela quem passa para ela segurança, né? Então, assim, isso é uma conversa que realmente é uma conversa que me intriga muito, me deixa um pouco nervosa, porque aqui no UK, aqui na Inglaterra, no momento, devido ao Covid, está tendo extremas
restrições devido à presença também. Mas, no geral, na Inglaterra, são 2 acompanhantes de parto. Ela pode escolher quem ela quer, seja marido, uma doula, a mãe, uma irmã, são 2. E eu acho que também, eu sei que varia muito de quem está atendendo esse parto. Eu já atendi parto que tinha uma festa dentro da sala de parto, assim, a família inteira com panela de comida, tudo, sabe? E assim, na minha visão como profissional de saúde, é assim, não está atrapalhando o meu trabalho, porque lógico, eu preciso do espaço, se acontecer uma emergência, eu preciso tirar essa mulher daqui, como que faz? Eu não me importo quando as pessoas estão ali dentro. Eu acho que a gente tem que muito levar em consideração aquilo que eu falei lá no começo, o respeito. Essa mulher se sente segura tendo assim uma plateia assistindo ela tendo um bebê, cabe a ela dizer, não para mim, como profissional, falar para ela, não, você só pode ter 1 ou 2. Entende? Às vezes ela quer que tenha, sabe, a família inteira para dar essa segurança. E se ela se sente segura, a mulher tem uma evolução de parto muito melhor. Isso já é cientificamente provado. Então, assim, cabe a quem falar quantas pessoas ela pode ou não ter com ela. Mas, na Inglaterra, atualmente, são 2 acompanhantes de parto. Às vezes, algumas midwives, por exemplo, como eu, e outros lugares, casa de parto muito mais tranquila, elas deixam uma terceira ou às vezes uma quarta pessoa entrar. Eu já atendi parto com criança presente, com os filhos do casal presente, porque primeiro não tinha com quem deixar, entendeu? Então vou fazer o quê? Vou mandar o homem embora, porque as crianças estão ali, a mulher precisa dele ali, né? Então, assim, eu acho que vai muito da gente, sabe, aceitar e perguntar para aquela gestante. Porque eu também já tive casos de gestantes que estavam ali no trabalho de parto, aquele monte de gente dentro da sala, e ela chegou para mim e falou, você pode mandar eles sair? Porque eles estão me incomodando. Perfeito. Então, eu acho que tem que ter esse consenso, esse respeito. Mas, Perfeito. respondendo a sua pergunta, no UK, no hospital são 2. Por lei Perfeito. são 2. Mas me fala um pouquinho sobre imersão em água. Aí é uma coisa que eu queria ouvir muito de você, né? Porque aqui no Brasil, né, assim, a gente não tem a cultura de imersão em água. Há uns 6 anos atrás, o American College publicou uma carta dizendo que, desencorajando os obstetras, mulheres americanas a terem o parto em si na água, mas usar a água como método natural de alívio da dor, tudo bem, mas o expulsivo na água. E na Europa tem um olhar de mais respeito à imersão em água, assim. Então a ciência está sendo construída em relação à questão do parto na água. Eu queria saber o que você vive aí. Então, eu acho que a ciência está sendo construída em países como os Estados Unidos, né? Porque aqui na Inglaterra ela está muito bem implementada, super sólida, que parto natural na água, é muito melhor para a mulher. Né? A mulher tem mais liberdade de movimento, o parto é muito mais curto, a imersão na água que ela é muito promovida, mas muito mesmo. É difícil uma mulher que vai ter um bebê no birth center que não vai ter imersão na água. Ela liga, avisa que está indo, a gente já começa a encher banheiro antes dela chegar. Que legal. Então, assim, sabe, aqui no parto em casa, a gente sempre recomenda também que a pessoa alugue ou compre uma piscina para ter em casa, para ter o parto na água. Eu acho que vale. A gente não pode também fazer comparativos de lugar. Infelizmente, o Brasil se baseia muito no Royal College of do American College. Né? Então, o Instituto o Instituto Nascer olha muito mais para o Royal College. E o então, Brasil olha muito mais para o American College. É um sistema de saúde caro pra caramba e a eficiência dele em relação à vivência de nascimento, eu acredito que não seja igual a da inglesa, entendeu? Então o Instituto olha muito mais, por isso que a gente está conversando com você, a gente olha muito mais para o Royal College. Então, mas eu acho que é muito difícil. As pessoas fazem muito essa comparação, né? Então, nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de mencionar que os Estados Unidos têm uma taxa de cesariana absurda, é parecida com o Brasil. Né? Eles têm um sistema privado de saúde, não existe sistema público de saúde nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não pode deixar de lembrar que tem muita limitação também no atendimento nos Estados Unidos. E varia de estado para estado. Cada estado tem uma lei, uma regra, então é muito difícil dizer. Mas aqui na Inglaterra, a imersão na água é muito sólida. Existem estudos para assim, melhorar esse atendimento. Né? Mas existem alguns estudos que falam que se a mulher ter o parto na água, o índice de laceração é maior. Eu não sei, é maior, realmente. Depende do controle dessa gestante, depende da situação, depende do período expulsível que ela está. Então, assim, tem muito variantes, né, nessa indicação da imersão da água. Que bom ouvir isso de você, Suzy. Que bom, assim,
Porque no Instituto a gente apoia muito a imersão em água, assim, durante o trabalho de parto, a fase mais ativa do trabalho de parto. A gente assiste a partos, né, na água, ou seja, o expulsivo também na água. Muitas mulheres que nos procuram, às vezes em busca de uma experiência de um parto natural, né? E a gente tem vivido, assim, eu vivi os meus 10 primeiros anos de profissão no serviço público e agora mais 10 anos no serviço privado, né, de uma maneira mais personalizada e com a experiência nos últimos 8 anos de um cuidado personalizado e utilizando a imersão em água, assim, tipo, a gente tem uma experiência realmente incrível, assim, sabe, assim, e de muita segurança de uma percepção muito positiva para a mulher, né, usando o manejo da dor durante o trabalho de parto e até no expulsivo na água. Muito bom você falar que um país como o Reino Unido apoia fortemente o uso da imersão em água. Fiquei feliz demais de ouvir isso de você. Vamos imaginar então, o bebê nasceu, foi um parto natural, sem anestesia, não precisou de anestesia. Não é que foi sem anestesia, foi um parto que a mulher não precisou de anestesia, que eu falo que são duas coisas totalmente diferentes. Uma mulher tem um parto sem anestesia, ou sem direito à anestesia, ou sem manejo efetivo daquelas sensações, e um parto que ela não precisou de anestesia medicamentosa. É um parto, o mais desejável deve ser um parto que você não precise de uma medicação para lidar com aquelas sensações. Então, foi um parto natural, não precisou de epígio, foi tudo ótimo. O bebê vai para onde aí, Suas? Ele vai para um bercinho aquecido do lado da cama e depois vai para o berçário e volta para a mãe depois de 4, 6 horas? Ou já vai direto para o colo da mãe? Aqui não existe berçário, Emerson. Berçário de bebês normais não existe, né? Não existe. Aqui não existe berçário. Aqui a gente entrega o bebê para a mãe, direto na mãe. Saiu, peito da mãe. Né? A gente coloca a toalha aqui na mãe, coloca o bebê na mãe. Enquanto o bebê está lá com a mãe, a gente está fazendo outras coisas. Sutura, tirando a placenta, fazendo o que for, né? Então, o bebê fica com a mãe o tempo todo. Caso numa emergência neonatal, o bebê nasce com a barriga abaixo, precisa de uma assistência pediátrica, a gente aperta o botão de emergência, aí vem o pediatra. Vale lembrar que durante o parto só está midwife dentro da sala, não tem mais ninguém. Não tem pediatra, não tem ninguém. Perfeito. Muito bom, muito bom. E então a hora de ouro, ou seja, a primeira hora de vida do bebê em relação a medidas ou procedimentos com o bebê, assim, antes da primeira hora de vida, provavelmente não é rotina também, né? Vai se aguardar ali aquele primeiro contato da mãe, aquela primeira hora, não é isso? Sim. Bebê com a mãe, né? Sempre. O bebê sempre vai ser entregue para a mãe. A pele, ela é uma coisa assim. Aqui é rotineiro, sabe? Não tem essa coisa. Eu quero pele a pele, eu tenho que pedir. Aqui tem, às vezes, mulheres que não querem fazer pele a pele. A gente já colocou o bebê em cima dela. Ó, tarde demais, já tá aí. Agora toma que o filho é seu, né? Mas vale lembrar que existem situações que o bebê precisa de ajuda. Nesses casos, o pediatra entra na sala, ele fica dentro da sala com o bebê do lado dos pais. Ele faz tudo o que ele tem que fazer com o bebê ali, do lado dos pais. Caso esse bebê precise ser internado na unidade neonatal, que também é dentro da maternidade, ele leva o bebê junto com um membro da família. Então, o pai vai junto acompanhar esse bebê para ele não levar sozinho. Né? Então, assim, não existe berçário. O bebê fica com a mãe desde o momento que nasce aqui. Não existe também bercinho aquecido, a não ser para bebês que precisem disso. O bebê que não está mantendo a temperatura corporal. Em relação a banho do bebê, foi uma pergunta, uma curiosidade, né? Porque no Brasil, até uns 5, 6 anos atrás, os bebês nasciam e eles tomavam banho ali na primeira meia hora de vida, 1 hora de vida, né? Ia para uma piazinha com um chuveirinho e a enfermeira lavava o bebê e colocava a roupinha e devolvia para a mãe. Foi uma luta, assim, nos últimos 10 anos, a gente tentar abolir, pelo menos em Belo Horizonte, o banho precoce, né? E com as evidências mostrando o impacto positivo do bebê permanecer com aquelas... Então, explicando para as pessoas que não é uma questão estética de dar ou não um banho, é a importância daquelas secreções na pele do bebê, estimulando o sistema imunológico do bebê. Então, não é uma questão estética, é uma questão científica. Né? Sim. E como é que é o banho aí? Que tempo de banho? Com quantas horas? Ou é só em casa? Como é que funciona?
Bebê não toma banho no hospital aqui. De maneira nenhuma. Em tempo de pandemia, então, aí que não dá mesmo, né? Não. Deixar ele Não, todo não. protegido, né? Isso já faz muitos anos. É uma É prática que é muitos feita há muitos anos. anos aqui na Inglaterra, justamente por causa do Vernix, que é essa, né, secreção. Os pais, muitos pais, eles têm um asco, né? Olha, meu bebê tá sujo. Daí a gente explica, né? Muitas vezes, por exemplo, o que eu faço na minha prática, quando tem muito no rosto, eles ficam meio assim, horrorizados, eu limpo o rosto, eu não lavo, eu limpo com uma toalha e eu explico a importância, né, dessa secreção na pele do bebê, como você falou, que é cientificamente provado. Mas como eles fizeram Científico. aquele curso, como eles fizeram aquele cursinho básico do NHS, a gente cita Isso. isso, que o bebê não vai tomar banho no hospital. Exato, Então, exato. aqui na Inglaterra, não é protocolo, a recomendação é que o bebê não tome banho até o cordão cair, né? Então, quando o cordão cai, daí você dá Você o primeiro está banho. brincando. É. Um dia desse eu estava dando um curso online aqui no Instituto ao vivo online e entrou uma gestante, um casal de brasileiros da Alemanha. E ele falou Uhum. a mesma coisa, eles falaram a mesma coisa. Aqui na Alemanha, banhozinho só depois que caiu o cordão umbilical. Eu falei, É. nossa, nós estamos muito atrasados, né? Eu, Sete a não, eu um para a acho, Alemanha, né? sabe, Emerson, eu não sei se é uma questão de estar atrasado. Obviamente que eu acho que o banho menos de 24 horas após o nascimento, isso é um crime. Na minha visão, assim, é um crime ao bebê. Deixa o Com, bebê ter essa com secreção, crime contra a microbiologia não do é? bebê. É isso, né? Assim, Mas eu acho que também tem uma coisa muito cultural por trás disso. A gente também tem que respeitar coisas, a cultura dessas pessoas. Lembra que eu te falei que aqui a gente lida com pessoas do mundo inteiro, né? Então eu tenho famílias, eu atendo famílias que não dão banho durante 40 dias, eu tenho famílias que não dão banho durante 7 dias, eu tenho família que sai do hospital, vai desesperado para casa dar o primeiro banho. Então, realmente, a recomendação, por isso que não é um protocolo, é uma recomendação, é que não se dê banho antes do cordão cair, justamente para evitar uma infecção, alguma coisa. Mas a gente deixa que isso muito a critério legal. dos pais. Que legal, muito bom, muito bom. Gostei muito de saber como vocês cuidam desse aspecto do banho. Muito bom, Suzy. Eu queria finalizar com você abordando aqui um pouco do futuro, assim, o que que você vê da assistência ao parto aí na Inglaterra. O Brasil é um país que está passando por uma transformação, né? A gente está tentando mudar o modelo de cuidado ao nascimento. O Instituto Nascer é uma sementinha, né? Tudo que você disse aí, eu me senti na Inglaterra, eu estou tão orgulhoso, eu vou passar um domingo lindo, assim, porque tudo que você falou é o que nós defendemos aqui no Instituto Nascer, as nossas gestantes, as nossas mães que ouvirem essa live aqui, pô, que legal, pô, eu tava cuidando, eu fui cuidado, estou sendo cuidada sob um olhar de um sistema de saúde muito estruturado, muito organizado, que é né, o sistema de saúde inglês. Mas você vê alguma coisa em relação a isso? Assim, eu ia perguntar para você se existe violência obstétrica e se existe parto humanizado, existe essa terminologia, precisa disso, assim. Uma amiga minha que trabalhou no Canadá, ela fala, não existe isso. Aqui é violência, é crime, e é má prática, e humanização é respeito ao cidadão e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas terminologias, se elas existem aí. Então, humanização do parto não existe aqui, né? Aqui existe dois fundamentos, que chama informed choice, que é a informação baseada a decisão baseada na informação, que aí é a prática que é exigida dos profissionais de saúde, que é aquilo, eu vou te passar as informações, o site, os estudos, você vai fazer a sua decisão, né? Então chama informed choice. A mulher pode chegar no hospital, como eu falei antes, eu quero uma cesárea. Tá bom, você quer uma cesárea. Qual é o motivo que você quer uma cesárea? Porque você tem que justificar, né? Eu quero uma cesárea porque eu quero uma cesárea, porque eu não quero passar pelo parto normal. Então, cabe ao profissional oferecer informação para que essa mulher tome essa decisão correta para ela, né? Então, aqui, humanização do parto, essa terminologia não existe, porque aqui a mulher tem que ser respeitada. Pronto, acabou. É respeito, acolhimento, é a base, né? É a base do atendimento. A base do atendimento é o respeito. Aí, quando se fala de profissionais, a gente vai entrar num outro patamar, numa outra conversa, que tem profissional que respeita, tem profissional que não respeita, né? Violência obstétrica, essa terminologia não existe aqui. Mas a violência obstétrica, ela acontece, né? E eu acho difícil acreditar, gostaria de estar errado,
que não exista um país que não tenha violência obstétrica. Porque na minha visão, como uma profissional de saúde da mulher, trabalhando tantos anos com parto, violência obstétrica ela não envolve somente uma manobra de Cristeler. Envolve você não dar Que opções a fique essa muito mulher. claro isso, né? Que fique muito claro isso, Exatamente. né? A violência obstétrica, ela não é somente você não dar analgesia, é você não dar o direito dessa mulher ser protagonista do parto dela. Isso é uma violência obstétrica. Então, assim, na Inglaterra, a violência obstétrica ela acontece de maneira diferente. Como, por exemplo, assim, você intimidar uma paciente. Eu já vi vários casos de mulheres não quererem aceitar uma indução e o médico chegar e falar assim, você tem certeza que você vai fazer? Porque você está sendo responsável se o seu filho morrer. Essa linguagem é uma violência obstétrica. Você está intimidando uma mulher, você não está dando ela, você não está empoderando ela. Você não está passando para ela informações que ela possa tomar decisão. Entende? Você está querendo tomar uma decisão para ela. Uma coisa que existe no NHS, Emerson, que é muito importante a gente citar, o NHS no setor de litigations, como é que fala? Casos de processos, a maternidade é o aspecto que mais dá custo para o NHS. É o caso que mais tem, é a área da saúde que mais tem processos de negligência. É mesmo? Então, a violência obstétrica, ela entra no caso de negligência. Então, assim, uma mulher teve uma episiotomia sem autorização. Isso é negligência. Isso é um erro, é um crime que vai ser julgado. Daí a mulher faz uma reclamação, vai para a corte, às vezes o médico, inclusive, tem o registro cassado, né? Então, assim, por exemplo, manobra de cristelera que não existe. Tem midwives aqui que não sabem nem o que é. Nunca ouviram falar.